boa tarde, alunos. Aqui quem fala é a professora Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp. E hoje nós vamos ler essa apostila que vai falar sobre o serviço social na América Latina. Nós já vimos que o serviço social surgiu em 1889 em Amsterdã, na Holanda, em plena Segunda Revolução Industrial. Essa profissão se fez necessária para trabalhar todas as expressões da questão social que a sociedade do final do século XIX, início do século XX, estava passando. As cidades cresceram assustadoramente, inchando as periferias, formando favelas e com isso uma grande demanda de expressões da questão social. Depois nós vimos que em 1936 surgiu o serviço social no Brasil. No mesmo contexto, o Brasil estava no processo de industrialização, com a era Vargas, grandes investimentos na questão industrial brasileira. Nós tivemos um grande êxodo populacional para as cidades em busca de trabalho, também provocando essa questão do inchaço das periferias e uma série de expressões da questão social. Então, em 1936, surge o serviço social no Brasil. E hoje nós vamos ler essa apostila aqui, que está lá na aula 6 de vocês, do ambiente virtual, na disciplina de introdução ao serviço social. Nós vamos entender um pouquinho como que o serviço social se materializou na América Latina. Lembrando vocês que a América Latina, pense lá no mapa da América e tirem os Estados Unidos e o Canadá, o que tiver para baixo, ali México para baixo, é tudo América Latina. São os países que falam as línguas de origem latina. Dentre eles, né, o Brasil. Bom, aqui então o nosso texto é o Serviço Social na América Latina. Tem uma breve introdução que a professora vai pular e nós vamos direto para o texto, onde fala a gênese do serviço social na América Latina. Então fala ali, ó, a fim de contextualizar o surgimento do serviço social na América Latina, vamos abordar a história da assistência social desde o ano de 1500. Nesse período, que durou até 1542, a assistência social na proteção social aos velhos, às crianças, aos doentes e aos pobres era praticada pelas classes dominantes, ou seja, comerciantes, latifundiários e altos funcionários do reino, enquanto as instituições de assistência eram de posse das igrejas católica e protestante. Vejam bem, nesse parágrafo aqui nós não estamos falando de serviço social, nós estamos falando de assistência social, que são duas coisas diferentes, tá? O serviço social ele surge em 1889, mas a assistência social, a assistência aos pobres, ela sempre existiu de alguma forma na nossa sociedade, com maior ênfase com o fim da Idade Média e o período do Renascimento em 1500, onde a Igreja Católica principalmente vai perdendo bastante poder e ela precisa reconquistar esses poderes. Então, era um trabalho feito principalmente dentro da Igreja Católica e Protestante. No período da Revolução Industrial na Europa, a assistência social assumiu novas formas. Nessa época, a assistência social foi organizada com o objetivo de remediar um pouco os grandes problemas causados pela exploração e de manter e reproduzir a mão de obra necessária ao capitalismo. A questão social era enfocada como um problema de ajuda do Estado, que era liberal, e como um problema de repressão. Assim, ajuda e repressão tornaram a combinação perfeita para a manutenção da ordem e da força de trabalho. Aquela história que eu falei para vocês, tá? Os casos de assistência social eram tratados como casos de polícia, né? Então, na Revolução Industrial da Europa, o serviço social surgiu com essa função realmente de estar tendo também uma função repressora para manutenção da ordem. Na América Latina, isso no final, pessoal, de 1800, início de 1900. Na América Latina continuou predominando o assistencialismo arbitrário, controlado diretamente pela igreja e pelos senhores locais. Na década de 1930, no período dos governos ditatoriais na América Latina, surgiu uma legislação social que estabeleceu os sindicatos com a proteção e o paternalismo do Estado. Em certos países, como Chile, os sindicatos eram independentes e opositores ao Estado. No entanto, entre os anos de 1925 e 1936, o ensino do serviço social baseado no modelo europeu foi institucionalizado na América Latina,
Qual que é o modelo europeu? Doutrina neotomista, tá? Doutrina social da igreja, baseado na questão da razão e da fé, certo? Pregava-se muito assim, por exemplo, ele é pobre porque Deus quis, né? Então vamos lá fazer uma caridade. E a caridade, para quem tinha um pouco mais de dinheiro, era baseada naquele preceito da Igreja Católica que quem dá aos pobres dá ao próprio Deus, né? Então, nesse sentido. O marco da institucionalização do serviço social na América Latina foi a primeira escola construída no Chile, em 1925, idealizada pelo médico Alejandro del Rio. Essa escola apresentava atividades idênticas àquelas exercidas na Europa. A ideia inicialmente parecia boa, mas o trabalho de assistência social era uma mera cópia do modelo europeu e, em seguida, cópia do norte-americano, exatamente como aconteceu no Brasil, que não correspondia às necessidades da população latino-americana. Além disso, a escola chilena visava a profissionalização do serviço social, tanto que o objetivo era subordinar esses profissionais aos médicos, já que o currículo do curso era todo voltado para a área da saúde. Então, lá no Chile, quando foi implantada a primeira escola de serviço social, esse médico chamado Alejandro del Rio, ele que trouxe o serviço social para o Chile. Por quê? Ele costumava fazer visitas e trabalhos na periferia das cidades chilenas e ele observou que de nada adiantava ele, por exemplo, tratar a verminose se na periferia existia esgoto a céu aberto, que é uma expressão da questão social. Existia fome, por exemplo, ele tratava uma série de doenças, anemia, por exemplo, mas não adiantava dar o remédio que as pessoas não tinham os alimentos para consumir. Então ele buscou um profissional que pudesse estar aliado à questão da medicina para esse trabalho nas periferias. Só que como esse serviço social veio com essa ideia de caridade já da Europa, ele se tornou um mero repetidor do serviço social da Europa, de fazer a caridade, digamos assim, um assistencialismo caritativo da igreja, profissionalizado por meio de um profissional chamado assistente social. Por conta disso, os assistentes sociais tiveram dificuldades de afirmar o seu trabalho técnico profissional e de torná-lo valorizado e respeitado na sociedade. A segunda escola chilena, denominada Elvira Mate Cruchaga, surgiu no ano de 1929 devido aos esforços da Igreja Católica. Os grandes objetivos que guiaram a criação dessa escola foram redirecionar o controle moral da sociedade pela Igreja Católica e retomar esse controle que se perdeu nos movimentos e nas transformações sociais da época. Além disso, essa escola também tinha como propósito central ser uma oposição qualificada à escola de Alejandro del Rio, dando maior ênfase à questão social e ao trabalho técnico e científico. A escola Elvira Mate Cruchaga fazia parte da União Católica Internacional de Serviço Social e foi a pioneira e a incentivadora da criação de escolas em outros países da América Latina. Como parte dessa expansão, destacamos o surgimento de escolas no Uruguai, em 1937, na Argentina, em 1940, na Colômbia, na Venezuela e anos depois em Cuba. Por si só, a criação de uma escola não equivale à abertura de um processo que se quer identificar como o início de uma profissão. A fundação das primeiras escolas apenas revela momentos específicos de um processo de maturação que atinge um ponto qualitativamente novo, quando a profissão começa a colocar a sua própria reprodução de modo mais sistemático. A partir disso, surge a necessidade de personalizar a profissão do assistente social. Em 1961, fala-se do serviço social como um instrumento para acelerar a realização de mudanças equilibradas e como um agente de integração. A partir disso, o serviço social na América Latina, tendo como base as teorias norte-americanas, considera o indivíduo como um caso que se estuda buscando uma solução para seus problemas imediatos, como a fome, a falta de habitação, entre outros, que seriam combatidos ou amenizados com os recursos oferecidos pelo sistema. Denominamos esse tipo de atuação de serviço social de caso, que é o serviço social da Mary Richmond, tá, pessoal? Então vejam que as escolas de serviço social na América Latina, elas surgem dentro de um contexto social que os países estão vivendo. No Brasil, elas surgiam dentro de um contexto social que o Brasil estava vivendo, que era a questão da industrialização e da grande quantidade de pessoas que vieram para as cidades em busca de trabalho.
E daí o inchaço das periferias e todas as expressões da questão social advindas do capitalismo. E isso perdurou na América Latina até a década de 60, quando começa o movimento de reconceituação em toda a América Latina e no Brasil com maior ênfase a partir de 65. Outros tipos de abordagem, também sob influência norte-americana, foram instituídos junto com o serviço social de caso, que foi o serviço social de grupo e o de comunidade. De fato, o serviço social de comunidade foi muito difundido na Europa por meio da ONU. Os grupos em serviço social são constituídos por um conjunto de pessoas em interação, por intermédio dos quais se busca harmonizar os interesses e chegar ao consenso, à compreensão e a objetivos comuns dentro do sistema. Esses objetivos são avaliados segundo princípios eternos e valores imutáveis, como a dignidade do homem e o bem-estar ideal. Já o desenvolvimento do método de comunidade busca o consenso e integração com o discurso sobre interesses comuns das condições de vida. Mais tarde, surge o serviço social junto às populações marginalizadas. O serviço social profissional justifica-se por tratar e corrigir os problemas residuais e tem como campos de trabalho postos de urgência social e hospitais para marginalizados. Os problemas residuais continuaram existindo, mas o método positivista dessa época os trata de maneira estática e mecânica. Lembrem-se que esse serviço social de caso, grupo e comunidade é o serviço social da Mary Richmond, positivista. Ele não visa transformar a realidade, ele visa manter o status quo, tudo como está, trabalhando o indivíduo como problema e não seu contexto social, tentando ajustar esse indivíduo nessa engrenagem funcional que é o capitalismo. Então ali tem um fique atento, marginalizadas era uma expressão utilizada na época para caracterizar a população em situação de vulnerabilidade social por sua condição econômica, ou seja, aquela margem do sistema vigente, que não tem a condição de autossustento. O método positivista se preocupa em estudar a sociedade de forma empírica, por meio da observação dos fenômenos em seu contexto físico palpável, ao alcance dos nossos sentidos e submetidos à experiência. Lembrem-se que o positivismo trabalha muito com a experiência do método científico, né? Com o que a ciência trabalha, por exemplo, no corpo humano. Eu vou testar uma medicação, eu vou testar no corpo humano e se eu tiver ali os resultados positivos, sem uma contraindicação, então eu vou ter, eu consegui experienciar aquela substância, passou pelo método científico, então eu posso aplicar ela. Só que não podemos nos esquecer que nós estamos falando da sociedade. E a sociedade tem pensamento, é constituída por seres vivos, seres humanos, que pensam, que tomam atitudes. E essa questão do positivismo, então, não pode ser aplicada à sociedade. Diante dessa perspectiva e da historicidade do surgimento do serviço social na América Latina, percebemos que a negação da contradição fundamental do capitalismo levou o serviço social a analisar sua própria contradição. Veja que o serviço social estava dentro de uma contradição. Ele estava ajudando o capitalismo a se manter, né? Pretender servir a um homem abstrato em uma sociedade que destrói o homem concreto. Então, eu estou servindo a um homem, a um ser humano ideal, que está lá, funcional, que se encaixa nas engrenagens, né? Nas engrenagens do sistema, que é a nossa sociedade. Enquanto o homem concreto, na sua essência, ele não é assim. Nós somos seres imperfeitos, né? Somos seres imperfeitos, nós erramos, né? A sociedade é cheia de erros e de acertos. Então, não pode se aplicar essa teoria positivista de que se deu certo num caso, uma receitinha de bolo, vai dar certo no outro caso também, como por exemplo, no método científico positivista, onde eu faço um teste com medicamento, se deu certo num, vai dar certo no outro também, tá? Fique atento, no Brasil, a Escola de Serviço Social de São Paulo, pioneira no país, foi também diretamente inspirada pela ação católica e pela ação social. Nesse período foi divulgada a encíclica papal, 40º ano, a qual influenciaria o trabalho do serviço social, não só no Brasil, mas também nos demais países da América Latina. Vocês podem procurar na internet mais sobre essa encíclica papal. A encíclica papal, eu já expliquei em outras aulas, é um conjunto de dogmas, um conjunto de regras que a igreja lança de tantos em tantos anos de convivência social, tá? Do que a igreja está
trabalhando nesse período. Então ali tem alguns nortes para quem é vinculado à Igreja Católica seguir. As ditaduras militares na América Latina e o desenvolvimento do serviço social. Na América Latina, o movimento de reconceituação do serviço social estava ligado ao circuito político da década de 1960, que buscava superar as expressões da questão social e suas relações sociais, e o consequente aumento da clientela pauperizada, clientela pobre. Nesse movimento é que os profissionais do serviço social se uniram para a renovação da profissão nas dimensões do continente sul-americano. Na década de 60, o serviço social de comunidade surgia como um novo modelo profissional. O cenário político latino-americano de industrialização, que teve início na década de 1950, contribuía para um novo processo profissional dado pela era do desenvolvimentismo. Com isso, o serviço social de comunidades evoluía, pois a questão social na América Latina exigia uma interação técnica mais eficiente e qualificada. A profissão via como necessário abandonar a perspectiva caritativa e benemerente para adquirir um nível de tecnicidade. Então, tínhamos, lembrem-se, um serviço social caritativo, né, clientelista, individualista, acrítico, sem crítica sobre o porquê que aquela pessoa se encontrava naquela situação, e para adquirir então um nível mais técnico. Essa nova visão da categoria profissional foi amplamente debatida no 2º Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizado no Rio de Janeiro em 1961, e amadurecida pela articulação com outros profissionais e com movimentos sociais, instâncias de setores administrativos que provocaram o enfraquecimento do tradicionalismo do serviço social de forma mais intensa. Outro evento que desempenhou um papel fundamental no processo de atualização da classe foi o primeiro Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social, realizado em Porto Alegre em maio de 1965. Nesse seminário foram discutidos os eixos temáticos que vieram a desenvolver a corrente modernizadora. Como consequência de todas essas movimentações, a profissão desvinculou-se de segmentos da Igreja Católica, devido ao conservadorismo cristão. Conservadorismo quer dizer deixar tudo como está. Em contrapartida, seguiram os movimentos de católicos progressistas e os de esquerda católica militante, que influenciaram muito a profissão. Outras fontes de inspiração vieram dos movimentos estudantis nas escolas de serviço social e, por fim, da disciplina das ciências sociais, que ainda exerce um referencial significativo no serviço social, carregado por formas populares de expressão crítica e nacional. No entanto, em um curto espaço de tempo, toda essa união latino-americana se desfez pela imposição repressiva das ditaduras militares. Lembrem que o Brasil, em 64, também iniciou o período da ditadura militar, de impedimento das alternativas de reforma democrática por meios revolucionários, com o temor do avanço bem-sucedido da Revolução Comunista, que acontecia em Cuba desde 1959. Os Estados Unidos impuseram aos militares da América Latina a tomada do poder, a fim de que seus países não se corrompessem com a ideologia comunista, tão em voga nesse período. Assim, o crescimento do movimento de reconceituação, que se esgotou por volta do ano de 1975, explicita a heterogeneidade de correntes teóricas e ideológicas. Porém, com a intervenção dos militares, foi eliminada a homogeneidade entre os países latino-americanos que havia determinado o surgimento do movimento. Ou seja, homogeneidade quer dizer que todos os países estavam naquela mesma linha de pensamento para fazer o movimento de reconceituação. Mas devido à questão da ditadura, começou a haver uma separação de interesses de acordo com o que estava acontecendo em cada país. O golpe militar, com a implantação da modernização conservadora, antecipou a crise ideológica do serviço social. Entre os fatores que favoreceram essa crise no tradicionalismo da profissão estão o esgotamento do desenvolvimento capitalista e o estado de incerteza das sociedades capitalistas. Os avanços tecnológicos no mundo, por sua vez, impulsionaram os movimentos sociais dos trabalhadores, que reivindicaram seus interesses imediatos, de políticas sociais para a classe operária. Nesse ambiente, houve um espaço promissor para movimentos de classes mais direcionados, como os dos negros, os das mulheres, os dos estudantes de questões socioambientais. Além disso, a inserção da ideologia das ciências sociais de cunho socialista foi extremamente favorável ao movimento de reconceituação do serviço social contra as práticas profissionais tradicionais,
como o funcionalismo, o quantitativismo e a superficialidade acadêmica. Diante desse cenário, o pensamento marxista emergiu mais claramente. Olha, fique atento, né? A modernização conservadora instituída pelo governo militar foi a tentativa de construir um modelo mais eficiente para o processo de acumulação capitalista em nosso país. Diante desse cenário, o pensamento marxista emergiu mais claramente aos assistentes sociais. Com esse aumento de pensamento mais pluralista, o marxismo criou espaço para interlocução com os assistentes sociais e para análises críticas da realidade. Outro elemento importante para a reconceituação da profissão foi a articulação dos assistentes sociais nos limites intercontinentais, com o intuito de intervir nas questões e nos problemas inerentes à América Latina, apropriando-se das teorias marxistas. As ditaduras instauradas no Cone Sul reprimiram todas as alternativas democráticas. Segundo Neto, não por acaso, muitos dos protagonistas da reconceituação experimentaram o cárcere, a tortura, a clandestinidade, o exílio e alguns engrossaram as listas de desaparecidos nas ditaduras. Por outro lado, segundo Assunção e Carrapeiro, o grosso da categoria profissional não estava engajado no movimento de reconceituação durante a ditadura militar no Brasil. De fato, destaca-se nesse período da história da profissão a neutralidade nas instâncias e fóruns representativos da categoria profissional, revelando alienação diante do quadro político do país. Vejam, era uma profissão tão sem crítica que nem se posicionava diante de tudo que estava acontecendo no Brasil, a maioria dos assistentes sociais. Dessa forma, o serviço social latino-americano e o brasileiro tiveram seus ideais de reconceituação da profissão, compostos por realidades sociais em transformação, devido às exigências da industrialização e do capital, muito próximas e semelhantes entre si, tornando esse movimento único na América Latina. Entretanto, a desmobilização político-democrática que estava em curso na América Latina, ocasionada pela tomada do poder de forma autoritária e antidemocrática pelos militares, afastou a categoria dos assistentes sociais com a não realização de encontros, pelo menos até 1975, para a discussão da modernização da profissão. Aí vamos para um outro título, o Serviço Social Latino-Americano e o Serviço Social Brasileiro. Hoje vemos que a profissão destaca-se com caráter interventivo nas realidades sociais, marcadas pelas expressões da questão social, que por sua vez são resultantes das relações de capital sobre o trabalho. Portanto, por meio desse percurso, concluímos que o serviço social passou por transformações diretamente ligadas à sua gênese, à sua origem. Ou seja, o serviço social surge dentro de um contexto social, acompanhando um movimento histórico marcado por relações de classe e poder. O serviço social cresceu, modificou-se e consolidou-se em uma perspectiva emancipatória, que busca sempre a luta por direitos iguais a todos, no princípio de uma sociedade justa e igualitária na América Latina. Esse é o nosso posicionamento atual. Em contrapartida, a política neoliberal, que se instalou na América Latina a partir da década de 1970, lembrem-se, em 73 foi implantado no Chile o neoliberalismo, tem provocado mudanças no trabalho profissional do assistente social. Vamos contextualizar a introdução do neoliberalismo na América Latina utilizando o Chile como exemplo. Como vimos anteriormente, esse país foi o berço da primeira escola de serviço social na América Latina. Porém, sob a ditadura de Augusto Pinochet, no início dos anos de 1970, acabou sendo também o país escolhido pelo economista norte-americano Milton Friedman e pela Escola de Chicago, uma escola de pensamento que defende o livre mercado, para ser o primeiro laboratório mundial dos experimentos neoliberais. O neoliberalismo chileno pressupunha a abolição da democracia e a instalação de uma das mais cruéis ditaduras militares do pós-guerra. Posteriormente, as políticas neoliberais de ajustes macroeconômicos estruturais se efetivaram no continente americano, com alguns representantes políticos, como Carlos Salinas de Gortari, no México, em 88, Alberto Fujimori no Peru, em 90, Carlos Menem na Argentina, em 89, Carlos Andrés Pérez no segundo mandato da Venezuela, em 89, e no Brasil, a política neoliberal foi instituída pelo Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, em 1995, inviabilizando a alternativa constitucional da construção de um Estado com amplas responsabilidades sociais.
o que se viu foi a implantação de um projeto político de grande capital que visava a deteriorar ao limite o conjunto dos direitos sociais e a prestação de serviços à população. Como parte dessa estratégia, os recursos que o governo federal cortou dos fundos públicos para as políticas e programas sociais foram remanejados e investidos em áreas de direito de direto interesse do grande capital, financiando especialmente a dívida interna, que remunerou um jogo especulativo sem precedentes na história brasileira. O projeto político da grande burguesia brasileira, sintonizado com o processo de mundialização, não excluiu de todo a vigência de políticas sociais, mas enfraqueceu a articulação de políticas sociais públicas imperativas baseadas em um Estado que colocasse limites políticos democráticos à lógica do capital. Ou seja, em 1988, com a Constituição brasileira, muitos direitos sociais foram adquiridos. No entanto, quando o Fernando Henrique Cardoso assume o poder 6, 7 anos depois, ele implanta o neoliberalismo, que é exatamente o contrário, a retirada do Estado da vida do cidadão. Ele precarizou muitas políticas públicas que recém tinham sido começadas a ser implantadas no Brasil. Ou seja, o projeto do grande capital deixou de lado um padrão de política social fundamentado na função democrática reguladora diante do mercado. Em resumo, o projeto conduzido por FHC interditou uma política social que procurasse restringir a voracidade do capital. O trabalho profissional do assistente social busca, por meio de um projeto ético-político, a mediação entre Estado e público-usuário e ou em situação de vulnerabilidade social, a fim da efetivação de direitos. A profissão, como especialização do trabalho coletivo no Brasil e nos demais países da América Latina, tem demandas atuais. Na conjuntura presente, a preocupação do serviço social é afirmar a profissão e as particularidades de sua intervenção em virtude das transformações sociais e da nova regulação com que se defrontam as políticas sociais. Assim, com a precarização e a subalternização do trabalho, a intervenção do assistente social muda de aspecto. Como resultado dessa nova configuração, destacamos a insegurança e a vulnerabilidade do trabalho, o desemprego e a desregulamentação geral do trabalho. Além disso, o assistente social convive cotidianamente com outros problemas, como as questões de saúde pública, do envelhecimento sem recursos, entre outras. Só um pouquinho, pessoal, aqui que me perdi porque o telefone tocou, só um minutinho. As organizações não governamentais sem fins lucrativos, ONGs, originam-se limitação da ação social do Estado neoliberal. Esse Estado tem como proposta, no âmbito da proteção social, apenas projetos emergenciais que, nessa visão, são insuficientes para minimizar a ação negativa dos programas de ajuste estrutural. Por outro lado, o modelo de Estado para as organizações não governamentais tem como objetivo defender os direitos do cidadão. Inserido nesse contexto contraditório, o assistente social se vê diante da seguinte situação. Se, por um lado, ele se depara com um Estado que não cumpre seu papel com as classes vulneráveis socialmente, por outro, essa mesma deficiência o faz adquirir novas práticas de trabalho. Na atualidade, é preciso que a profissão construa um olhar crítico sobre o que não é governamental e nem lucrativo, bem como sobre as complexas relações societárias impostas. Então, o assistente social ele tem que estar atento às novas configurações sociais que vão surgindo no decorrer da nossa profissão e que demandam que o assistente social tenha uma visão bem crítica sobre o papel do Estado na garantia dos direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988. Então, esse aqui foi um breve apanhado sobre como o serviço social foi se reorganizando dentro do contexto latino-americano e como que foi esse movimento de reconceituação que não foi exclusividade do Brasil. Toda a América passou por esse movimento de reconceituação, porque todas as escolas de serviço social eram voltadas a manter tudo como está e reproduzir a ordem capitalista.